que eu vim partilhar com vocês é sobre um aprofundamento nesse campo da meditação, que é a minha especialidade, minha área, a área que eu passei boa parte da minha vida nos últimos 25 anos treinando. E dentro do campo da psicologia contemplativa também. Então, o que a gente pode entender como meditação? Conforme eu passei na semana passada, a meditação ela vem desse sânscrito bhavana, onde bhavana significa estabelecer ou trazer à existência a algo dentro do nosso campo de consciência. Então, bhavana significa isso, trazer à existência a algo dentro do campo de consciência. E no campo de consciência significa que a gente toma ciência daquilo que a gente está trazendo à nossa mente. Essa tomada de consciência, que traz o sentido de cultivo, de familiarização, de habituação interna sobre algo, que é o campo da meditação, ela é trabalhada com um fator mental muito importante, que é a nossa atencionalidade. Então, por exemplo, no dia a dia da gente, a gente está colocando a atenção sempre, né, direcionando a atenção para algo, né, algo que a gente for desempenhar, alguma tarefa, algum compromisso que a gente venha a atender. Então, a própria palavra, por exemplo, atenção, ela tem um campo semântico que se relaciona com o verbo atender. Né? Então, atender a algo. Colocar a atenção em algo. Então, a atencionalidade ela é de extrema importância dentro do campo da meditação. Onde a gente coloca a nossa atenção, ali está a nossa realidade, como esse fundador da psicologia moderna no Ocidente, William James, ele coloca, né? Onde você coloca a sua atenção, ali está a sua realidade. Então, o nosso foco de atenção é que cria as nossas realidades. Então, se a gente for refletir aonde que a gente está colocando a nossa atenção, a gente pode, então, entender as realidades que estão surgindo para a gente. A qualidade da nossa atenção também ela influencia na qualidade, no aspecto qualitativo da realidade que a gente está experimentando. Então, se a gente tem uma atenção, um déficit de atenção, né, uma atenção muito distraída, muito com pouco foco, né, é bem possível que nós tenhamos uma sensação de que nós não estamos experimentando a realidade de uma forma mais clara, mais profunda, mais satisfatória. Então, a nossa capacidade de colocar a atenção e repousar ela nas coisas que a gente está desempenhando, ela é super importante para a gente ter uma sensação de satisfação existencial, né, de proveito existencial. É de extrema importância isso. No campo da meditação, das ciências contemplativas, a atenção é um fator mental que nós treinamos. Nós usamos esse fator mental como um recurso dentro do treinamento e desenvolvimento de maior consciência sobre si e sobre o mundo. Então esse campo da atencionalidade é super importante. Assim, né? Dentro dos vários tipos de atenção, a gente poderia chamar de tipologia da atenção, a gente tem diferentes tipos de atenção, qualidades atencionais. Nós temos, por exemplo, a atenção voluntária e a atenção involuntária. A atenção involuntária é quando a nossa mente ela é chamada a atenção dela para uma coisa ou para outra involuntariamente. Então, por exemplo, a gente escuta um som e a nossa atenção vai para lá sem uma prévia decisão da gente, ou uma intenção da gente escutar o som. Né? Estímulos chamam a nossa atenção. Muitas vezes são esquemas mentais, estruturas mentais ou emoções que direcionam a nossa atenção para algo e não para outra coisa. A selecionar algo e desselecionar outras coisas, né? Ou seja, não prestar atenção em outras coisas. Então, também essas estruturas internas de condicionamento da gente vão dirigindo a nossa atenção para uma coisa e para outra. Por exemplo, uma forma muito clara de ver isso é quando você senta no sofá ou senta numa cadeira
e simplesmente para respirar um pouquinho, não fazer nada. E aí você vai ver a sua mente dirigindo a sua atenção para diferentes preocupações. Não sei se vocês já perceberam isso, né? A gente para um pouquinho e a mente ela continua operando. Então, essas estruturas de condicionamento interno, elas então vão modular para onde a nossa atenção vai ir. Então, isso é o que a gente chama de atenção involuntária. É muito importante tomar consciência sobre isso, porque esse é um tipo de atenção que é importante na vida da gente também, porque faz com que a gente possa dar atenção a diferentes coisas ao mesmo tempo. Né? Faz com que a gente possa também estar mais preparado, né, para atender uma certa coisa antes dela acontecer. Então, por exemplo, a gente está andando na rua, né, e aí vai atravessar a rua, a gente já tem um esquema interno dos riscos que tem a rua, passar carro, tem que olhar, tem que estar atento, o semáforo tem que estar fechado, né? Ainda assim eu olho para os dois lados, então eu já tenho um esquema interno que naquele momento eu não preciso intencionalizar isso, ou seja, eu vou agora então, olhar para o semáforo, eu vou olhar para os dois lados, se não tiver carro, então eu atravesso. Eu não preciso, por intenção, né, de uma forma voluntária, eu fazer todo esse processo atencional. Eu simplesmente já tenho aquela estrutura interna e a minha atenção é modulada a olhar involuntariamente para essas características para ver se eu estou seguro para atravessar a rua. Então a atenção involuntária é importante também. Às vezes a gente pode pensar, não, a atenção mais importante é a atenção voluntária, que é aquela que você escolhe onde você quer dar o foco. Mas na verdade não. Essas estruturas cognitivas que nós temos, todas elas têm uma função. Então não é por nada que elas estão presentes. Elas às vezes atrapalham a gente porque se a gente se condiciona muito a uma atenção involuntária, por exemplo, fica difícil a gente ter uma atenção sustentada muitas vezes, porque a gente está sendo modulado por emoções, por pensamentos, por condicionamentos internos o tempo todo. Então é como se a gente não tivesse de fato a decisão frente ao que a gente vai dar atenção. Então é importante a gente também treinar o aspecto de atenção voluntária, desenvolver essa capacidade de intencionalmente dar atenção a algo. Então, a atenção voluntária vai trabalhar com esse sentido. Eu, pela minha motivação, pela minha intenção, eu vou então colocar a minha atenção sobre algo que eu desejo me familiarizar, que eu desejo dedicar tempo de qualidade. Então isso é super importante. Então nós temos esses dois tipos de atenção que faz parte a gente tomar consciência sobre eles. Então uma das formas de a gente se desenvolver enquanto ser humano é a gente tomar consciência das nossas capacidades, das nossas faculdades enquanto seres humanos. Quanto mais consciência de como a nossa mente opera, maior habilidade a gente vai ter de ativar fatores mentais ou desativar fatores mentais, dependendo da circunstância. De usufruir desses fatores mentais conforme o contexto que a gente tiver. Então isso é de extrema importância. A gente está consciente, né, disso. É por isso que eu estou descrevendo esses dois tipos de atenção para vocês, para que vocês consigam identificar a atenção involuntária e a atenção voluntária na vida de vocês. Entre essas atenções voluntária e involuntária, nós temos outros tipos de atenção, que são importantes, né, no nosso movimentar no mundo e também no campo da meditação e da contemplação. Por exemplo, quando eu vou sentar para meditar, de forma geral, se isso não é um hábito seu, você vai ter que intencionalmente se colocar num momento de meditação. Porque talvez você ouviu que meditação faz bem para a saúde, faz bem, né, para uma saúde mental, para uma saúde emocional, né, faz bem para a imunidade, reduz o desgaste do corpo e, portanto, preserva a sua energia, a sua imunidade de uma forma equilibrada, homeostática. E aí você intencionalmente deseja meditar. Né? Então isso é uma atenção voluntária que você vai dar à meditação. Conforme você vai desenvolvendo esse hábito vai se tornando uma estrutura interna sua,
a própria atenção na meditação, ou parar para meditar, vai ser involuntário, porque aquilo foi incorporado. Isso é muito interessante a gente começar a observar. Então, muitos praticantes, eles têm esse hábito já incorporado na meditação. Então, eles, mesmo que não sentem na postura de meditação, sentado no chão ou numa cadeira, eles estão caminhando, eles estão comendo, eles estão, né, fazendo diferentes atividades e a mente deles para observar como está o corpo, equilibrar a energia, pacificar, tranquilizar os pensamentos. Então, de tanto em tanto, isso vai acontecendo conforme a gente vai incorporando esse hábito. E, então, a gente pode perceber que esses dois níveis de atenção, eles estão também ligados a um aspecto de condicionamento de hábito. Então, conforme a gente vai se condicionando a hábitos, esses hábitos então vão modulando a nossa atenção de uma forma involuntária. E o aspecto voluntário é quando a gente decide, a gente tem uma intencionalidade, a gente decide dar atenção para algo. Então, dentro do campo da atenção voluntária, nós poderíamos dizer que a gente inicia dessa forma, né? Quando a gente vai treinar em meditação, a gente inicia trabalhando o aspecto da atenção voluntária. A gente vai contemplar sobre algo, meditar sobre algo. A gente decide fazer isso. Eu vou contemplar sobre esse momento existencial que o planeta está passando com a pandemia do coronavírus. Eu sento para olhar para isso, para me ver dentro desse momento, para contemplar outras pessoas nesse momento, como é que elas estão lidando, como é que elas estão agindo, para contemplar sobre os recursos que nós temos para lidar com isso, recursos individuais e coletivos, recursos sociais, recursos federais. Então eu vou olhando em vários níveis, em várias camadas, como que eu posso entender esse momento. Então, voluntariamente, eu estou dirigindo a minha atenção a essa contemplação. Dentro desse campo voluntário, eu vou ter, por exemplo, o que se chama de a atenção seletiva. É um outro tipo de atenção, ou seja, eu seleciono as coisas que eu quero dar atenção. Então, eu oriento a minha atenção para algo, intencionalmente, voluntariamente, e aí eu decido a dar atenção, por exemplo, em vez de dar atenção a recursos sociais que nós temos para lidar com esse momento do coronavírus, eu dou atenção, eu seleciono os recursos pessoais que eu tenho. Eu tenho uma casa, talvez eu tenha condições de permanecer em isolamento por um certo tempo. Então eu seleciono um campo de atenção onde eu vou trabalhar minha consciência sobre esse campo. Então, isso se chama atenção seletiva. A gente pode especificar mais a atenção seletiva. Por exemplo, eu dou atenção eu vejo uma pessoa, eu dou atenção aos traços faciais dessa pessoa. Eu não vejo o corpo dela, não vejo o que essa pessoa está carregando nas mãos, eu não vejo onde é que ela está indo, eu não entendo o contexto dela, mas eu presto atenção nos traços faciais. Essa pessoa me lembra de alguém. Né? E aí eu posso dar atenção à roupa da pessoa, à cor da roupa da pessoa, à cor do cabelo. Né? Isso é atenção seletiva. A gente está olhando para a natureza a mesma coisa. Né? Tem um monte de plantas e árvores diferentes. E a gente pode dar atenção ao contorno de uma folha de uma árvore, ou a coloração daquela folha. Isso é a atenção seletiva que a gente está trabalhando. E no mundo interno, no campo meditativo, a gente também pode trabalhar com a atenção seletiva. Dando atenção a certos fatores mentais. Por exemplo, fator de interesse sobre algo. Posso perceber o fator mental de estar interessado em algo. Eu posso perceber o fator mental de estar continuamente atento a algo. Eu posso perceber o fator mental de desejar algo. Atenção seletiva operando.
no momento que eu dou atenção e seleciono algo a dar atenção, outros fatores mentais, outras atividades internas que estão ocorrendo, elas saem do meu campo de atenção, não que elas param, elas continuam, né, no cenário da minha consciência. Mas o meu foco de atenção foi selecionado a um fator mental, a um tipo de operação mental que está ocorrendo naquele momento. Então isso é o trabalho com atenção seletiva. Eu seleciono. Tendo uma vez selecionado, eu então posso treinar um tipo de atenção que algumas vezes é dita como atenção de execução ou atenção contínua, sustentada dentro da psicologia. Então, é nessa atenção sustentada que o trabalho que a gente diz de mindfulness ele está ocorrendo. Né? Então, eu seleciono um campo de atenção sobre algo e aí eu sustento a minha atenção ali, eu preservo, me recordo continuamente de tomar consciência sobre aquilo que eu selecionei para dar atenção. Então, isso se chama atenção sustentada. A gente faz isso quando a gente está completamente focado em algo. Né? Às vezes a gente está focado em algum trabalho dentro de casa. Né? Muitas vezes, por exemplo, geralmente coisas que a gente não tem habilidade de fazer ainda, a gente está aprendendo a fazer e que demandam uma atenção maior da gente. Eu lembro que uma vez eu fui aprender a fazer tricô, né, com a minha avó. E aí a minha avó me ensinando a fazer tricô, aquilo, né, aquela habilidade que ela tinha, natural, incorporada, eu não tinha. Então eu tinha que dar muita atenção àquilo para, né, fazer os nós certinhos. Então atenção contínua e focada, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. A gente faz esse tipo de coisa quando a gente está focado em algo, principalmente quando a gente está aprendendo alguma coisa. A gente não tem o hábito de fazer alguma coisa, a gente tem que estar focado para não errar. Então, essa é a capacidade de atenção contínua. A gente faz isso, a gente usufrui dessa capacidade atencional, de atenção sustentada dentro do campo da meditação. Por exemplo, no campo da meditação a gente pode dar foco à respiração. Atenção contínua à respiração. Experimentem um pouquinho. Convidar vocês a fazer um pouquinho. Tentem perceber os aspectos de atenção voluntária, atenção seletiva e atenção sustentada. Certo? Tragam sua consciência à respiração por alguns instantes. Sentindo as sensações táteis do corpo, pelo movimento do abdômen, do tórax. Sintam o ar entrando pelas narinas, a sensação do ar entrando pelas narinas.
Então assim a gente consegue perceber um pouquinho como é que está a nossa mente operando e a nossa capacidade de dar atenção voluntária ou involuntária ao nosso mundo interno. Então, talvez alguns de vocês tenham parado nesse momento e direcionado a atenção à respiração, voluntariamente, né? A partir de uma seleção. Eu seleciono a respiração para dar atenção. Aí eu seleciono as sensações táteis do corpo, né? Através do movimento da respiração. Aí a mente ela se vai para um outro lugar. Talvez alguns de vocês perceberam distrações nesses pequenos instantes que a gente parou. As distrações não quer dizer que vocês perderam a atenção. Na verdade, vocês deram a atenção a outra coisa involuntariamente. Então a atenção está ali, ela é um fator mental presente, a atencionalidade, né? Mas pode operar de uma forma involuntária a coisas aleatórias, a partir de esquemas e gatilhos internos ou externos, né? E pode operar de uma forma voluntária. Ela pode ser uma atenção sustentada ou uma atenção que a gente poderia dizer uma atenção aleatória também, um campo de atenção aberto, né? Onde a gente vai dando atenção a diferentes coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, na verdade não é, parece ser ao mesmo tempo, mas é que é um campo de atenção, digamos, muito rápido que a gente dá atenção a uma coisa aqui, outra coisa ali, parece que é simultâneo, multitarefa, atenção multitarefa, mas não é. A gente está dando só uma atenção a várias coisas, uma depois da outra, de uma forma muito veloz. A gente pode fazer isso voluntariamente ou involuntariamente também, né? Dar atenção a várias coisas. Um outro nível de atenção, dentro desse campo da atenção voluntária e involuntária, a gente tem a atenção seletiva, a atenção sustentada, contínua, né? A gente tem também, quando a gente se distrai, a gente nota que a gente se distraiu, a gente tem o que a gente chama de meta-atenção. Meta-atenção, em outras palavras, é vigilância. Então, às vezes, a gente está fazendo uma determinada tarefa e se distrai. Aí nota que se distraiu. Esse notar que se distraiu é essa meta-atenção. A meta-atenção, ou às vezes é metacognição também dito, é a nossa capacidade de mente alerta, de vigilância, de notar que a gente se distraiu do nosso foco. E essa capacidade a gente também usa dentro do campo da meditação. Então a gente está sentado em meditação, seja com foco na respiração, foco no corpo, foco numa temática, como, né, muitas vezes a gente está trabalhando o aspecto de transitoriedade de todas as coisas, ou o aspecto, né, do desgaste, né, existencial que os seres humanos passam, que eu passo. A gente pode estar contemplando diferentes temáticas, né, diferentes situações de vida, como foco. E aí a mente ela voa, se distrai. E a gente notou que ela se foi e voluntariamente pode trazê-la de volta. Então esse notar, quando ela se distrai, a gente chama de meta-atenção ou metacognição, que é a nossa capacidade de vigilância. E uma outra qualidade que eu chamo de metaconsciência já é um aspecto de como se fosse uma consciência, uma atenção um pouco mais ampla do meu propósito de vida. Então eu tenho uma estrutura, um esquema interno de qual é que são os meus propósitos de vida, ou um propósito de vida que eu tenha. Então a minha atenção ela é modulada por esse esquema de propósito de vida que eu tenho. Então esse propósito de vida ele vai modular para onde minha atenção vai. Da mesma forma que eu comentei para vocês da atenção involuntária, né? Então a gente tem uma atenção involuntária muitas vezes por condicionamentos de hábito que não são muito saudáveis, né? Nossa atenção vai para comidas que não são saudáveis, para atividades que não são saudáveis, para pensamentos que muitas vezes são pensamentos negativos, pessimistas, né? Para medos, angústias. Então, involuntariamente a gente dá atenção para essas coisas que muitas vezes, né, desequilibram a gente, desgastam a gente. Mas a gente pode também
trabalhar, organizar o nosso mundo interno fundado em valores e propósitos. Criar essas estruturas saudáveis de mente que vão então engatilhar a nossa atenção para dar seguimento para a realização desses propósitos positivos, saudáveis. Então esse é um aspecto que eu chamo de metaconsciência. É uma consciência fundada num valor mais amplo, num propósito mais amplo, que então vai direcionar a tua atencionalidade para outras coisas. Essa capacidade de metaconsciência, ela é outro aspecto super importante dentro do treinamento da meditação, porque muitas vezes a gente perde, se desanima, por exemplo, de treinar a mente, de meditar, de se equilibrar, de administrar as emoções. Às vezes a gente se sente meio impotente, desanima, está cansado e vai procrastinando. Né? Agora, o que está operando? Por que a gente se desanima e procrastina? Porque tem uma estrutura mental, um software interno que se instalou ali naquele momento que perdeu o propósito. O propósito não está mais claro. Quando o propósito não está claro, não tem energia, não tem motivação. A gente tem que estar operando dentro do software do propósito para a energia estar fluindo. E essa operação dentro do software do propósito é o que eu chamo de metaconsciência. Dentro desse prisma, né, da metaconsciência, a gente chamaria isso dentro da psicologia ocidental como uma atenção ascendente. Né? Por que ascendente? Porque ela vem, né, no aspecto da neurociência, né, nos estudos da neurociência, ela vem de uma região subcortical do cérebro em direção ao neocórtex. Então a atividade cerebral ela vem de baixo para cima. O neocórtex aqui, né, nessa região superior da cabeça, é onde está trabalhando a nossa atenção seletiva e sustentada. Como é que a gente organiza e filtra a realidade. Né? Neocórtex. Subcortical, memórias, emoções, traumas, esquemas mentais. Né? A região mais baixa do cérebro. Então, quando a atenção ela vem de gatilhos de memórias do passado, por exemplo, é uma atenção ascendente. Ela vem de baixo do subcortical para o neocórtex, né, para a nossa atenção seletiva. Então, a gente vai dar atenção, selecionar a atenção a algo engatilhado por uma estrutura mais emocional, uma estrutura de registros de memórias do passado. Mas isso não é sempre ruim, da forma como eu falei, por exemplo, para você, se vocês criam uma memória implicacional de propósito de vida, né, eu gostaria muito de ajudar minha família, por exemplo. Né, como se eu entendesse que eu tenho a capacidade, minha família precisa de mim, e eu me sinto capaz, eu tenho os recursos para apoiá-los emocionalmente, financeiramente, seja o suporte que eu posso dar, ligar para eles, mandar mensagem nesses tempos de isolamento, né, onde as pessoas estão vivendo, a gente acaba se sentindo capaz, né, e cria um grupo, por exemplo, um grupo virtual, seja no WhatsApp, no Facebook, para entrar em contato com essas pessoas. E a gente se sente capaz. Essa estrutura positiva, ela vem já de um esquema interno da gente, né, uma disposição que a gente tem a partir de uma estrutura de conectividade com essas pessoas, de conexão com essas pessoas. Então essa estrutura de propósito, de disposição, de conexão sentimental com essas pessoas engatilha a tua atenção de uma forma ascendente. Né? Então você vai então dar atenção, vai dirigir a sua atenção a tais pessoas do subcortical para o neocórtex. Né? Isso a gente chama de atenção ascendente. O que seria a atenção descendente? Descendente é quando eu, por exemplo, eu estou nervoso, né? Estou com medo. Né? Algumas pessoas estão passando esse tipo de situação, né? Dentro desse campo, dentro dessa situação de pandemia. Né? Algumas pessoas estão um pouco com medo, um pouco preocupadas, com familiares, e aí tuas emoções se afloram, né? Você perde o controle, digamos, das tuas emoções. Aí quando você quer retomar o controle, o domínio sobre o teu organismo, tua mente, então você dá atenção a algo. Agora eu vou focar, vou ver um filme, vou parar de me preocupar com outras coisas, vou ver um filme, vou abrir a Netflix, vou dar atenção a outra coisa.
uma atenção seletiva, neocórtex para o subcortical. Então, do neocórtex, a atenção ela descende para o subcortical e equilibra as emoções. Então, a gente vai entender esse tipo de atenção descendente dessa forma. No campo da meditação, da contemplação, a gente pode dar atenção às sensações do corpo, atenção à respiração. Isso também é atenção descendente. Então eu, com o meu neocórtex, a minha capacidade de atenção seletiva, de foco, eu dou atenção à respiração, dou atenção às sensações do corpo, e assim eu equilibro toda a minha atividade subcortical do cérebro. Então, a gente pode usufruir dessas técnicas, né, e da nossa própria capacidade de atenção ascendente e descendente dentro da nossa vida. A gente pode deixar a nossa consciência ser dirigida, nossa atenção ser dirigida por propósitos de vida, né, uma atenção ascendente, desde de uma estrutura interna de emoções, sentimentos positivos, né, conexão positiva que eu tenho com pessoas que eu amo, né, então permitir que essa energia de amorosidade ela então ascenda, né, para o meu neocórtex, e o meu neocórtex então dê foco àquilo, ou eu posso estar perturbado com medo, com raiva, e então dar a atenção de uma forma voluntária e seletiva a algo para poder equilibrar o que está acontecendo de atividade no meu subcortical, nos esquemas internos, nas minhas memórias e emoções. Né? Então isso é super importante, assim, a gente tomar consciência, entender, compreender para poder desenvolver esse tipo de habilidade de usufruir desses fatores mentais atencionais, certo? Então, né, como um aspecto de experimentação, assim, eu queria convidar vocês a olhar um pouquinho para isso. Eu passei para vocês um pouco da teoria sobre isso. Então agora a gente pode parar um pouquinho e tentar experimentar um pouquinho esses níveis de atenção. Lembrem, né? A atenção voluntária, quando eu decido dar atenção a algo. Involuntária, quando eu me distraio, né? Eu dou atenção a alguma outra coisa, isso é a atenção involuntária surgindo. A partir de esquemas mentais, a atenção involuntária ela é ascendente, ela vem da minha memória, das minhas emoções, dos meus esquemas internos, né? Do subcortical para o neocórtex, onde eu dou atenção então a algo. E quando eu retorno o meu foco de atenção à respiração, por exemplo, né? Descendente, neocórtex, ou seja, minha capacidade de atenção seletiva, foco, então ela descende e equilibra e organiza e assenta toda a atividade do subcortical. Atenção continuada, quando eu consigo permanecer por um tempo um pouco maior nas sensações do corpo, na respiração. Tentem experimentar um pouquinho comigo isso. Eu vou tocar aqui o sino e a gente fica alguns instantes experimentando essas capacidades naturais que nós temos na nossa consciência, no nosso organismo. Relaxe, respire, tome consciência do seu corpo e vai percebendo esses diferentes tipos de atenção operando.
Solte os ombros. Atenção voluntária. Atenção descendente. Relaxa a musculatura do pescoço. Relaxa o couro cabeludo. Atenção seletiva. Selecionando uma área do corpo. Relaxa a sua face, toda a musculatura da face. Perceba a sua respiração. O ar entrando pelas narinas. Atenção contínua, quando ela perdura, as sensações do ar entrando pela narina. Quando a mente se distrai, atenção involuntária, ascendente, minhas emoções, memórias, preocupações. Uma atenção super importante também. Sinta como seu corpo se encontra, se há alguma diferença em seu estado de ser, antes da meditação para agora. Essas sensações também de como você se encontra nesse momento é um aspecto ascendente, está ligado aos seus valores, às suas memórias sobre o seu próprio corpo, sobre o que é prazeroso, o que é desprazeroso. A atenção ascendente. Devagarinho vai tomando consciência corporal novamente. E vamos finalizando a meditação. Então aqui eu propus para vocês hoje a tomada de consciência desses fatores atencionais. Que muitas vezes a meditação ela pode ficar um pouco obscura para a gente. Como é que eu medito? Como é que eu avanço na meditação? Como é que eu me aprofundo na meditação? A forma de se aprofundar no campo da meditação é começar a entender como é que a consciência opera, que fatores mentais eu estou trabalhando dentro do campo da meditação. Tomar consciência sobre esses fatores e ver a presença deles e como que eu usufruo desses fatores quando eu estou contemplando, quando eu estou meditando. E isso vai fazer com que a gente avance rápido. Esse é o aspecto da psicologia contemplativa da meditação. Como que eu entendo o aspecto da minha psique, dos meus fatores mentais operando dentro do campo de desenvolvimento meditativo. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso dedicar alguns instantes para tentar trocar com vocês, partilhar com vocês de acordo com as perguntas que vocês têm. Algumas pessoas acharam que era às 8h30.
Ontem foi às 8h30, porque a doutora Daniela ela poderia só ontem às 8h30. Aí houve uma mudança de divulgação, já que a gente divulgou hoje. Os encontros de segunda a sábado, todos vão ser às 20 horas. Todos eles certinho, todos os dias às 20 horas. Acho que aqui no Instagram também não, por enquanto não tem nenhuma pergunta. Aqui no Zoom também não. Tá bem, se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode também finalizar por aqui. A Ellen abriu ali, eu achei que ia perguntar. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia aqui. Experimentando um pouco. Tem uma pergunta no Instagram aí. Vamos ver. Uma idade específica para a criança começar a meditar, eu acho, né? Qual seria uma idade específica para a criança começar a meditar? Eu não vejo a meditação como sendo necessária uma idade específica. Eu acho que para meditar não tem idade. Né? A meditação ela é um campo de ativação de fatores mentais que nós já temos desde que nós nascemos. Né? A capacidade de dar atenção a algo. Então, sentar para meditar agora, pare, respire, não se mexa. Né? Isso aí tem idade. Isso aí já é mais difícil, né? A gente treinar, por exemplo, bebês ou crianças a pararem, né? Assim que começou a falar, entender as palavras, a gente coloca para sentar parado, em silêncio, né? Mas a gente pode treinar as crianças a dar atenção, com uma atenção um pouco mais continuada a determinadas coisas, incentivando o interesse delas sobre aquelas coisas. Ativando a apreciação delas com relação a alguma sensação do corpo. Por exemplo, passa a mão na grama, na árvore, numa folha. Né? Tá sentindo a textura da folha? Que sensação você tem da folha? Então a atenção dela está ali continuadamente. Agora sinta o cheiro dessa flor. Que cheiro que a flor tem? É bom, é ruim? A atenção da criancinha está ali. A gente pode treinar atividades lúdicas com as crianças de forma que a gente está desenvolvendo a atenção delas. Isso pode ser feito. Vamos ver, tem mais uma aqui. Pessoa que tem esquizofrenia pode meditar? Quando orientada pelo seu psiquiatra, isso pode alguns tipos de contemplação e de meditação dentro do campo de tratamento psiquiátrico desse tipo de transtorno, né, pode ser efetivo. Eu não sugiro a pessoa que tem esse transtorno de esquizofrenia ela tipo, aprender meditação e começar a se auto-aplicar, né, porque todo tipo de digamos, atitude interna, cultivo interno, tem efeitos colaterais também. Então, é importante que a gente use essa técnica da meditação de uma forma saudável, de uma forma segura. Super importante estar sempre sendo acompanhado por alguém que tenha experiência nisso. É muito importante a gente estar... o campo da meditação está diretamente relacionado à saúde mental, saúde emocional. Então a gente está trabalhando com a nossa saúde, é uma coisa muito importante. Né? A gente não toma qualquer remédio, né? Porque muitos remédios têm efeito colateral, é que nem nesse tempo de pandemia, né? Aí tem a tal da cloroquina, né?
Aí um monte de gente foi na farmácia comprar desesperado porque aquilo estava funcionando. E algumas pessoas tiveram um efeito colateral e morreram. Né? Tiveram uma reação alérgica. Não dá pra a gente tomar aleatoriamente assim, um medicamento. Da mesma forma, quando a gente está tratando de saúde mental, saúde emocional, é igual. Você tem que estar sendo acompanhado por alguém que tem experiência, especialidade nesse tipo de dificuldade que você está vivendo, nesse tipo de transtorno que você tem. E essa pessoa tem não só a especialidade sobre o transtorno que você tem, mas ela saber técnicas contemplativas que se adequam e se apropriam àquele tipo de trabalho terapêutico que está sendo aplicado ali. E aí sim, aí é seguro. Aí tendo esse tipo de acompanhamento, eu considero que sim, que não há problema. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Sobre a atenção voluntária, ela pode estar sendo direcionada para o corpo, presente ali meditando, ou apenas para a respiração? Ela pode estar presente para, por exemplo, uma sensação do corpo específica. Né? Desculpa, a atenção voluntária ela pode estar sendo direcionada para o corpo, com certeza. Isso se chama de consciência corporal. Aí eu posso dar atenção voluntária, trabalhar a atenção seletiva a uma região do corpo. Então eu direciono minha atenção para um ponto do meu corpo. Isso é atenção seletiva. E eu permanecendo ali por mais tempo, eu estou treinando a atenção sustentada. Quando eu me distraio e noto que eu me distraí, meta-atenção, que é o aspecto de vigilância. Quando eu engatilho o propósito de continuar, de retornar, por exemplo, eu retorno a minha atenção ao foco porque eu tenho um propósito dentro do campo da meditação. Isso é metaconsciência. Atenção ascendente. Então a gente está trabalhando esses diferentes tipos de atenção dessa forma. Às vezes morro de sono e fico lutando com o sono. Durmo. Já me disseram que não. Aí faltou, eu acho que faltou o restante da pergunta. Às vezes morro de sono e fico lutando com o sono. Durmo. Pode dormir. Descansa. Eu acho que teu corpo está precisando descansar. Teu organismo está precisando descansar. É importante descansar. Né? A gente sabe que o nosso corpo precisa. Quando a gente está sem descanso, né? Às vezes a gente não está dormindo bem, não está descansando o tempo, né, apropriado para o nosso organismo se recuperar, a gente começa a ter outros problemas, a imunidade baixa, a gente fica mais doente mais fácil, né? A gente começa a ficar mais impaciente, né, pavio mais curto. Então, vários probleminhas vão surgindo, inclusive problemas hormonais e neurológicos, se a gente não sabe regular bem o nosso sono, né? Nosso descanso. É super importante descansar. E se a meditação ela te levar a tu conseguir relaxar, tu conseguir desacelerar a ponto de que, enfim, tu consiga se revigorar com um bom descanso, eu não vejo problema nisso. Pode descansar. Claro que dentro de treinamentos de meditação a gente vai, né, passando dessa fase de descansar com a meditação e vai indo além, a ponto de desenvolver maior domínio sobre a consciência, maior clareza da consciência. A gente vai indo além, né? Mas um primeiro estágio, principalmente para nós que estamos num mundo muito acelerado e se estimulando o tempo inteiro com diversas coisas, o nosso corpo está cansado, o nosso organismo está cansado. Então é importante a gente, né? Às vezes muitas pessoas têm insônia, né? Aí deitam na cama, se colocam para descansar e a mente não para, né? Elas estão constantemente ativas e o corpo se desgastando, energia sendo desgastada. Né? E aí essas pessoas podem aprender uma técnica de meditação que faz elas desacelerar um pouco, relaxar um pouco. E aí a mente descansar, vir sono. Aí descansa, aproveita para descansar, deita, dorme. Né? Quem medita bem não tem insônia.
Dorme que é um anjo. Que nem minha avó dizia, dorme que é um anjo. É. Então é isso. Outra pergunta. E pela manhã, para alertar a mente e deixar os pensamentos tranquilos, é possível ter esses dois focos para a meditação? Sim. A ideia do treinamento de meditação, na verdade, é você saber regular a atenção. Né? A atenção de uma forma que ela não seja tensa, né? E ela também não seja muito relaxada a ponto de dormir e perder clareza. Então, ao acordar, a gente já acorda mais relaxado, né, de forma geral. Então, a gente não precisa relaxar quando acordar. A gente precisa ativar um pouco a consciência. A gente pode prestar atenção na respiração, principalmente na inspiração. Inspiração, ela gera energia, né? Ativar um pouco a consciência. Um brilho interno. Se o brilho interno está ainda amortecido, aciona esquemas de propósito que você tem para o dia. Ou propósito de vida que incluem aquele dia, né? Aí tu vai ver uma energia acender, assim. Brilhar a mente de novo. Que é o aspecto da motivação para aquele dia. Então, pode ser feito dessa forma. Aí, se a tua motivação te empolgar demais e tu sentir que tu acelerou demais naquela meditação, presta atenção na expiração. Expira e relaxa. Aí você vai regulando o aspecto tanto de aceleração quanto de desaceleração. Regula, deixa um equilíbrio no teu campo atencional. Beleza? Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver no Instagram. Não era essa mesmo. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos. Que vocês possam trazer a atenção aos seus pés, relaxar os pés agora de noite, as pernas, quadril, abdômen, tórax, costas, ombros, cabeça. E ter uma noite de sono revigorante. Que vocês possam descansar, terem bons sonhos. Todo o meu amor para vocês. Tudo de bom. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Lembrando que durante essa semana a gente vai ter todos os dias às 20 horas um encontro aqui online. Estão todos convidados. Para aqueles que querem participar no Zoom, no aplicativo do Zoom, aí tem que seguir o canal da Ciência Contemplativa no Telegram. No celular tem esse aplicativo que é tipo WhatsApp. Tem o Telegram, aí vocês vão lá e procuram Ciência Contemplativa. Sigam Ciência Contemplativa lá, que vocês vão receber todos os dias o link para entrar no Zoom do computador, que aí tu entra numa tela um pouco mais com maior qualidade, né? E aí vocês podem acessar o link por ali. Mas também vão estar sendo transmitidas também online aí pelo perfil do Ciência Contemplativa no Instagram também, todos os dias às 20 horas. Tá bom? Boa noite a todos, grande abraço.